Olá, eu sou Sérgio Everton e a partir de agora você fica comigo no Defenda-se, um programa que ajuda a defender o direito do consumidor. Hoje a gente vai falar de um tema que assusta, mas que faz parte do cotidiano de todos nós, a morte. De acordo com o IBGE, por ano, 1 milhão de pessoas morrem no Brasil. Considerando que o custo médio de um funeral é de R$ 3.500, a gente pode dizer que o mercado funerário movimenta por ano em torno de 3 bilhões e meio de reais. Há cerca de 5.500 funerárias em funcionamento no Brasil. Nos últimos 5 anos, essas empresas cresceram cerca de 30%. E o futuro é promissor. A Associação Brasileira das Empresas Funerárias estima um crescimento médio de 10% ao ano. Para garantir o direito do consumidor, nós convidamos o advogado Davi Passada, da Proteste. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas. Vamos às primeiras perguntas. Doutor, vale a pena fazer um plano funerário? Isso é uma questão bastante relativa, né? Bastante subjetiva. Assim como a contratação de produtos e serviços de forma geral, depende de uma análise caso a caso. Esse, no caso do serviço funeral, também, né, do plano funeral, o consumidor tem que avaliar as suas condições, as suas necessidades, as suas intenções e verificar se vale a pena ou não a contratação desse tipo de serviço. A grande vantagem é que, no caso da morte do segurado, as despesas com funeral, ou até mesmo os gastos e todos os trâmites administrativos serão efetuados por uma empresa especializada, o que tira essa responsabilidade da família e pode ser um alento ali no momento difícil da morte. Mas a avaliação, enfim, é claro, ela é individual ou familiar e cada um sabe o que é melhor, né, avaliando essas situações, se vale a pena ou não a contratação desse tipo de serviço. Que cuidado nós devemos tomar ao contratar um auxílio funerário? Primeiramente, é fundamental uma pesquisa pormenorizada sobre a idoneidade da empresa, verificar se a sua posição está consolidada no mercado, se é uma empresa séria, verificar o seu índice de reclamações junto aos órgãos de defesa do consumidor, fazer uma pesquisa nas redes sociais. Após isso, também é importante fazer uma comparação de preço, verificar quais são as opções de mercado, qual aquela que se encaixa melhor em seu orçamento familiar e, no momento da assinatura, ler atentamente a apólice de seguros, ver quais são as garantias, as cláusulas de riscos excluídos, os valores dos prêmios, enfim, ficar atento a cada detalhe do contrato para não fazer uma contratação que você vá se arrepender ou, enfim, a sua família no futuro. Quais as coberturas indispensáveis em um plano funerário? Essas coberturas elas podem variar de plano para plano, né? Geralmente o que elas oferecem seria a cobertura ali total dos custos funerários, né? Também as providências administrativas, o traslado do corpo, arranjo de flores, serviço de cozinha, de copa, de forma geral. Mas, repito, cada plano pode oferecer vantagens uns sobre os outros, com diferentes preços, e aí o consumidor ele deve avaliar as diferentes opções e contratar que melhor lhe agrada. Existem planos de saúde que oferecem em conjunto o plano de auxílio de assistência funeral? Vale a pena? Sim, existem. Essa também é uma questão relativa. Naturalmente, um plano de saúde que oferece o serviço funerário ali incluso, ele tem um valor do prêmio maior, vai ser uma mensalidade um pouco mais cara, mas pode ser vantajosa, até por conta dos custos e todo o trabalho que a pessoa teria no momento de muita dor, pode ser facilitado por essa contratação complementar. Se vale a pena ou não, é uma análise caso a caso, depende do orçamento familiar e, enfim, são condições que cada pessoa pode avaliar melhor dentro da sua realidade. Qual a diferença entre um plano funeral oferecido em conjunto com um plano funeral e um independente? O plano individual ele só vai ter a garantia, ele só vai ter a cobertura no caso do funeral, e o plano de saúde ele traz ali toda a rede assistencialista, né, de um hospital, enfim, dependendo das condições que são contratadas. O plano funeral é um tipo de seguro? Sim, é um tipo de seguro regido pela SUSEP, que é a Superintendência de Serviços Privados. É importante observar isso porque as instituições, as empresas que podem oferecê-los devem ser cadastradas nesse órgão público. Se é um tipo de seguro, que cláusulas não podem faltar? Chamaria atenção
primordialmente para as cláusulas de condições gerais e as cláusulas de condições especiais dos contratos, que são aquelas que regem o contrato em si, como prazo de carência, valor do prêmio, riscos e garantias, riscos excluídos, enfim, são os detalhes, é o contrato em si, e o consumidor tem que ficar atento, fazer uma leitura bem detalhada para não ser eventualmente surpreendido no futuro. Se no plano funeral vem um tipo de serviço e ele não é prestado, há quem a família deva recorrer? Essa é uma situação muito sensível, né? Num momento de muita dor. Qualquer descumprimento contratual de oferta, o primeiro contato é com a própria seguradora, enfim, que seja exigido o cumprimento nos termos que foram ofertados e contratados. Se isso não for resolvido, o consumidor ele pode procurar auxílio dos órgãos de defesa do consumidor, porque esta é uma relação de consumo. Também pode formalizar uma denúncia na SUSEP, que seria o órgão, né, responsável aí, até pela fiscalização e punição administrativa dessas empresas, e também ingressar com uma ação na justiça. Até por uma questão da necessidade de enterrar o corpo o mais rápido possível, etc., talvez seja necessário entrar com uma ação com pedido liminar, ou se não for possível, enfim, seguir com o velório e o enterro nas condições que foram entregues, mesmo que não as contratadas, depois a família pode buscar a reparação dos danos materiais e morais na justiça. E os planos oferecidos por funerárias, eles são seguros? Não é o ideal. Não é o ideal porque funerária não é uma empresa, não é uma instituição, não é uma seguradora que pode oferecer esse tipo de serviço legalmente. O que ocorre é que algumas funerárias oferecem uma espécie de consórcio pré-morte, né, que oferece alguns benefícios para aquelas pessoas que contratam esse tipo de pacote. Isso vem sendo muito discutido, debatido e é muito criticado pelo Ministério Público e também pelos órgãos de defesa do consumidor como uma proteste. A recomendação que fazemos é que procure se desejar a contratação de seguro desse tipo, procure uma instituição séria, uma seguradora já consolidada no mercado. Ao assinar uma apólice, que cuidados devemos tomar? Você deve ler atentamente a apólice de seguro, verificar o valor do prêmio, as condições de reajuste, verificar quais são as garantias contratuais oferecidas, quais são os riscos excluídos, prazos de carência, abrangência territorial do seu seguro. Esses são os detalhes primordiais que você deve observar. E também manter esse documento, né, consigo, você ter uma cópia, guardá-lo para o caso de alguma eventualidade precisar do auxílio da justiça, você poder apresentar esse documento e requerer o gozo do seu direito, como deve ser. O Defenda-se faz a primeira pausa do dia. Eu e o advogado Davi Passada voltamos já já para acabar com mais dúvidas sobre os serviços funerários. Até já. O Defenda-se está de volta para falar dos direitos dos familiares na hora de enterrar um ente querido. E a gente sabe que mesmo no momento difícil como esse, os problemas aparecem e não respeitam a dor. São cobranças indevidas, taxas que a gente nem imaginava que existiam e outros números inconvenientes. Vamos a mais perguntas. As empresas que oferecem esse tipo de plano podem impor limite de idade? Sim, os regulamentos da SUSEP eles não impedem essa imposição de idade e também não estabelecem nem o mínimo nem o máximo. Algumas seguradoras estabelecem um mínimo de 21 anos, o máximo de 71 anos, algumas até com 60, 65 anos. A Proteste só faz um alerta para as seguradoras que fazem esse tipo de limite para pessoas idosas, 70, 60, enfim, etc.,
que isso pode ser considerado ilegal pelo Estatuto do Idoso. Então, se você julgar vítima de constrangimento ilegal, procure os órgãos de defesa do consumidor e formalize uma queixa. Existe alguma disposição no plano funeral se a pessoa não morre no local da contratação? Isso tem que estar bem disposto, escrito ali na apólice de seguro, que é a abrangência ali territorial, né, a área de cobertura daquele seguro. Algumas seguradoras, elas oferecem a abrangência nacional, garantindo inclusive o traslado do corpo até a cidade em que o segurado escolheu ser enterrado, né, a família escolheu enterrá-lo. E algumas oferecem inclusive uma cobertura internacional, garantindo o traslado do corpo para o Brasil. Não todas, então é importante verificar isso no momento da assinatura ali, da contratação do seu seguro. Plano funeral tem carência de quanto tempo, doutor? A carência ela pode ser livre estipulada nesses casos. Geralmente, as seguradoras trabalham com prazo entre 60 a 120 dias para causas de morte natural. Qual a diferença entre o plano funeral, assistência funeral e o auxílio funeral? O auxílio funeral, na verdade, o que ocorre é um reembolso das despesas funerárias. A família do segurado faz o enterro, né, faz a contratação de todos os serviços, da prestação de serviços, escolhe livremente, de posse das notas fiscais, ela solicita o reembolso do valor que foi pago até um limite pré-estabelecido em contrato. O plano funeral, por sua vez, ele funciona de uma maneira um pouco diferente. Não há aí, no caso, o reembolso das despesas. O que ocorre é que a própria seguradora indica quem será o prestador de serviço dos serviços funerários e ela faz toda essa contratação. Né? Questão da ornamentação da urna, das flores, das despesas administrativas, burocráticas, é tudo feito por uma empresa especializada e aí o consumidor não tem não tem nem o gasto e não tem o controle sobre isso. A diferença é que caso os custos excedam o estabelecido em contrato, ele pode ser obrigado aí ao pagamento excedente. Existe algum órgão público que fiscalize esse tipo de serviço? Sim, esse tipo de serviço é fiscalizado pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Existe uma série de disposições, de regras, de cláusulas estabelecidas pelo órgão público para a prestação desse tipo de serviço e de seguros de forma em geral. Um consumidor fez um plano funerário e um parente faleceu. Ele pode repassar esse plano? Não, via de regra não. Ele é um seguro, ele é individual e intransponível. O que ocorre é que existem modalidades diferentes de contratação. Modalidade familiar ou até uma modalidade mais extensiva, em que a própria pessoa, o próprio consumidor, indica quem seriam os beneficiários, os segurados daquele tipo de plano. E aí, nesse caso, se o parente carente ele estiver formalmente indicado, isso no momento da contratação, aí naturalmente a família poderá ter o reembolso, enfim, as despesas todas quitadas pelo plano, pelo seguro. Existe plano funerário para empresas? Existe, isso também é uma prática bastante comum, cada vez mais comum. É uma forma também, enfim, que as empresas oferecem aos seus funcionários, aos seus colaboradores, um plano para evitar aí, enfim, pelo menos auxiliar no momento de dor a sua família, a família do seu colaborador, em caso da necessidade. Existe plano funerário familiar? Também existe. Nesse caso, a contratação ela abrange as pessoas que são indicadas pelo próprio consumidor ali no momento da contratação e as despesas serão pagas para o funeral de qualquer um dos familiares envolvidos. Quais deveriam ser as regras para esses tipos de planos funerários, Davi? As regras não variam muito em relação ao individual ou ao familiar. São as mesmas, né? Tem que ter a clareza na indicação de quem são essas pessoas e aí as questões de risco de garantia, de exclusões, de carência e de abrangência territorial têm que estar claramente identificadas no instrumento contratual. Algumas funerárias oferecem os chamados benefícios em vida. O que é isso? Esses benefícios são uma forma das funerárias tentarem, inclusive, burlar a legislação, já que elas não poderiam oferecer esse tipo de contrato porque não são empresas seguradoras. É uma série de
pacotes, uma espécie de convênio com outras empresas que ofereceriam descontos dos mais variados possíveis, desde planos de saúde, planos odontológicos, até descontos em bares e clubes, se o consumidor escolhe a contratação desse pacote de benefícios em vida. A Proteste só faz um alerta que, por não ser uma empresa regulada para a prestação desse tipo de serviço, seja por não ser uma empresa, né, de saúde e também uma empresa seguradora, que evite a contratação, inclusive porque ela não pode ser efetuada, esse tipo de empresa não pode oferecer esse tipo de serviço. Não saia daí, o Defenda-se está de volta daqui a pouco. Defenda-se está de volta. Hoje nosso convidado é o advogado da Proteste, Davi Passada, que vai ajudar a gente a tirar todas as dúvidas sobre os serviços funerários. Mesmo quem tem gavetas compradas em cemitério não está livre daqueles problemas que aparecem nos momentos mais difíceis. Doutor Davi, um amigo comprou um jazigo familiar e quando precisou usar viu que o local estava ocupado. O que ele deve fazer, Davi? Essa também é uma situação muito triste, lamentável, e aí o consumidor, né, o cidadão, ele sem dúvida alguma sofre um dano à sua imagem, à honra, à sua moral, que é passível de indenização. O primeiro passo é a contratação da administradora do cemitério, enfim, da empresa com quem você fez a contratação, a formalização da reclamação. E, nesse caso, imagino que fatalmente você precisará buscar auxílio da Justiça para a reparação dos seus danos materiais e morais. Depredaram e picharam o túmulo de um familiar. De quem é a responsabilidade pelo conserto? A responsabilidade, nesse caso, é da administradora do cemitério. Se for um cemitério público, da própria municipalidade. E aí a responsabilidade é objetiva, né? Responde civilmente pelos danos que foram sofridos ali, causados à sepultura. Um consumidor fez um plano familiar com a escolha da urna, mas no dia do sepultamento a urna não foi escolhida. O que ele deve fazer, Davi? Nesse caso também é uma situação muito grave e a solução tem que ser imediata, né? A primeira coisa que você deve fazer é contatar a seguradora, a empresa, enfim, exigir que seja oferecida a urna que foi a contratada, que é prevista em contrato, etc. Se isso não for resolvido amigavelmente, ainda há a possibilidade de buscar na Justiça, né, com o auxílio de uma liminar, o enterro do seu pai na urna escolhida. Como isso pode causar ainda transtornos maiores, né, e por conta até da demora do nosso judiciário, a melhor solução nesse caso será fatalmente uma pomposa indenização moral pelos prejuízos causados, não só a você, a seus familiares, a imagem do seu pai, também por essa situação lamentável. Quais casos o plano pode se recusar a cobrir? As cláusulas, né, de exclusão, elas têm que estar claramente descritas ali na pólice e elas podem variar um pouco. Geralmente, o que as seguradoras em geral colocam como cláusula excludente são casos de suicídio dentro da carência de 2 anos, casos em que a pessoa dolosamente se coloca em perigo, casos em que há dano de guerra, etc. E caso o consumidor familiar ele julgue que há uma cláusula abusiva, uma imposição irregular, ele pode sim questionar essas cláusulas na Justiça, ou seja diretamente na Justiça ou com auxílio do órgão de defesa do consumidor, como a Proteste ou o PROCON. De quem é a responsabilidade de cuidar de objetos de valor deixados no túmulo, como vasos de bronze, por exemplo, Davi? A responsabilidade, nesse caso, também é da administradora do cemitério, né? Ela responde civilmente pelos danos causados, e aí, inclusive, em caso de violação de túmulo, violação de sepultura por terceiros, os danos causados, materiais e morais, eles devem ser arcados pela administradora. Existe alguma forma de gratuidade em serviço funerário?
Sim, na cidade de São Paulo, por exemplo, era oferecido para pessoas pobres ou para aquelas que escolhem não pagar. E também existe um plano de desconto ou até mesmo gratuidade para doadores de órgãos, né? Ocorre que aí nesse caso a família tem que ficar bastante atenta, porque os serviços são de qualidade bastante limitada, o tempo de velório também é reduzido, então tem que verificar se nesse momento ali de despedida final vale a pena utilizar a gratuidade ou não. Serviço funerário é serviço público, Davi? Esse é um tema polêmico bastante discutido, né? A doutrina e a jurisprudência mais tradicional entende, sim, que é um serviço público, serviço funeral, até mesmo por disposições constitucionais mais antigas. Por outro lado, há alguns doutrinadores mais modernos que entendem que a Constituição Federal de 1988, por não ter expressamente dito que o serviço funeral é um serviço público, ele poderia ser dado à livre iniciativa, né? A iniciativa privada. Na cidade de São Paulo, por exemplo, existe uma lei que determina expressamente que os serviços funerários são de atividade exclusiva da prefeitura, serviço público. Mas esse ainda é um tema discutido e debatido atualmente na Justiça. Se o consumidor deixar de pagar o plano, ele pode pedir o reembolso? Via de regra, não. Esse é um contrato regido visceralmente pela figura do risco. Ou seja, você é indenizado, você paga um valor e pode ser indenizado. Se você deixa de pagar ali as mensalidades daquele seguro, você não tendo utilizado ele antes, também perde o direito de utilizá-lo no futuro. Depois de quanto tempo de atraso no pagamento, o plano pode ser cancelado? Após 60 dias do atraso da mensalidade, o plano pode ser cancelado desde que a seguradora avise com antecedência mínima de 10 dias o consumidor, o segurado, que o plano será cancelado se ele não efetuar o pagamento. Existe algum tipo de plano que garanta o sepultamento em outro país, por exemplo? Sim, existe. Aí é uma questão até de liberdade contratual, liberdade de mercado. Existem planos que oferecem abrangência nacional, outros internacional. Aí cabe ao consumidor, claro, sabendo que pagará também mais caro por um que ofereça abrangência internacional, a contratação de serviço ou não. O Defenda-se de hoje fica por aqui. Até a próxima.